das muitas revoltas que aconteceram no período regencial do Brasil Império foi a Revolta dos Malês, acontecida na Bahia em 1835. Uma curta revolta que não gastou nem muito tempo e nem muito esforço por parte do governo regencial para ser reprimida, mas que tem algo a nos ensinar, a nos mostrar sobre a presença negra, a luta dos negros no Brasil, desde bem antes desse período regencial. Vamos lá? Comecemos pelo nome. Eu acabei te dando um spoiler aqui, te dando uma dica, falei que é de negro, né? A luta dos negros, mas para a gente começar com uma dica top, que vai te ajudar a lembrar de que revolta se trata essa aqui, eu quero que você preste atenção no nome dessa revolta. E essa dica serve para qualquer outra revolta regencial. Fique atento ao nome da revolta. Por exemplo, quem são os malês? Se você se lembrar quem eram os malês, vai ficar mais fácil trazer à memória na hora do vestibular do que se tratou essa revolta. Então, quem eram os malês, Jeane? Malês eram os escravos e ex-escravos, né, já alforriados, que seguiam a religião islâmica lá na Bahia em tempos regenciais. Então, o grupo dos malês, esse grupo especial, separadinho de escravos, era chamado de malê. Esse grupo é chamado de malê por conta da religião seguida, professada por esse grupo. Há quem diga, os estudiosos dessa revolta vão dizer que essa é uma grande característica, é um traço que dá identidade para essa revolta. Uma das causas, um dos motivos, o que trouxe união para esse grupo foi justamente esse traço religioso. Esses escravos, além da condição de escravos, veja isso, entenda isso. Além da condição de escravos, eles se ligam um ao outro, eles estão juntos e unidos numa mesma causa por conta da religião. Outro detalhe importante que você precisa lembrar, porque pode aparecer como um detalhezinho de uma questão, é que esse grupo de escravos já chegou no Brasil, muitos deles, né, já chegavam no Brasil alfabetizados. Você deve se lembrar que entre os muçulmanos o incentivo à alfabetização, a ler e escrever, sempre foi muito grande. Maomé, o criador, o fundador do islamismo, não via problemas entre ciência e fé. Ao contrário, ele incentivava que os fiéis lessem e escrevessem até para terem acesso ao Alcorão. Então, olha isso, olha esse detalhe. Esses muçulmanos estão unidos por conta da condição de escravos, estão unidos por conta da religião muçulmana e tem outra característica que faz esse grupo ser diferente do resto dos escravos, que faz eles se unirem e inclusive se organizarem melhor. É isso mesmo. Você já sabe que em outros momentos da nossa história, os escravos se organizaram para manifestar sua insatisfação com a escravidão. Qual seria então a diferença da revolta dos malês para um quilombo, por exemplo? Para uma outra revolta já acontecida em tempos coloniais com a revolta dos malês? Qual que é a diferença? O que tem de diferente? A alfabetização. Então a revolta dos malês acabou tendo uma organização maior por conta dos escravos poderem ler, escrever e até conversar num idioma que as autoridades regenciais não iam compreender. Olha que legal, gente. Então, entre muitas revoltas escravas no Brasil, entre tantos movimentos que expressavam a insatisfação dos negros diante da sua condição de escravo, a revolta dos malês é especial. Por causa disso, se trata de um grupo diferente de escravos, ok? Então, motivos dessa revolta, dessa galera chamada de malê. Por que é que os malês estão se revoltando? Já te falei o primeiro motivo,
são escravos, não gostam disso e vão lutar contra essa escravidão, vão buscar o abolicionismo. Mas daqui a pouco eu te dou as letras miúdas desses objetivos deles. A exclusão deles, né? Eu falo de exclusão social, de exclusão cultural, galera. Esses malês, quando vão protestar, vão se unir nessa revolta, eles estão manifestando a sua insatisfação, inclusive com a intolerância religiosa para com eles. A Bahia, nesse contexto, é religiosa, mas no catolicismo, ok? A religião predominante do Brasil, a religião oficial do Brasil é o catolicismo. Então, quando esses escravos muçulmanos iam expressar a sua fé, eles sofriam intolerância. Há dois fatos que comprovam isso. Uma mesquita, que é um templo, né, uma igreja muçulmana, teria sido destruída lá na Bahia, e uma festa que estava acontecendo em praça pública, mas era uma festa religiosa ligada aos valores, né, islâmicos, foi impedida por autoridades e isso não agradou os malês. Então, o que eu estou chamando de exclusão aqui, você pode colocar também como intolerância. Eles não estão satisfeitos com o fato de estarem sendo reprimidos em sua religião, ok? Por isso que eu estou dizendo, um traço importante dessa revolta é a religião, que os une e ao mesmo tempo é o motivo da raiva e da revolta deles. E claro, né, se a gente está falando de escravos, ou mesmo alforriados, veja isso, um escravo que comprava a sua liberdade não tinha uma vida fácil, né? Tinha que trabalhar como engraxate, como quitandeiro, como sapateiro, aprender algum ofício para poder ganhar a vida. E a vida não é fácil, o preconceito ainda existe, mesmo ele sendo um alforriado, mais ainda por ele ser um alforriado muçulmano ou um escravo muçulmano. Então, essa vida difícil, essa vida econômica difícil também é uma causa para a revolta dos malês. O que eles querem? Os motivos você já viu, mas o que eles estão querendo? O abolicionismo. Eles querem acabar com a escravidão. Só que agora eu preciso te contar as letras miúdas. Eles gostariam de inverter a lógica. Como assim, Jeane? Eles, negros, são escravos dos brancos, ok? Caso eles obtivessem sucesso na sua revolta lá na Bahia, e eles conseguissem montar a sua República Islâmica, sim, é uma revolta com anseio separatista. A Bahia seria separada e a Bahia seria um país republicano de religião islâmica. Se esse plano de montar uma República Islâmica tivesse dado certo, se eles não tivessem sido reprimidos, os brancos que restassem, que sobrevivessem lá na Bahia, iam ser escravizados pelos malês. É isso mesmo que eu estou te contando. Eles queriam inverter. Uma vez estando no poder, eles seriam os algozes e não mais as vítimas. Eles seriam os malfeitores, né? Os patrões agora. De empregado agora a patrão, de escravizado a escravizador, sacou? É isso mesmo. Então, esse abolicionismo estava restrito aos escravos envolvidos na revolta muçulmanos. Eu consigo até te dar um número aproximado. Em alguns lugares você vai ler 600, 700 negros, em outros você vai ler 1.000, 1.200 até 1.500. Então, não é um grupo tão grande. Mas essa era a realidade dos malês. Uma vez que esses 600 escravos assumissem o poder, eles escravizariam os brancos, como uma vingança, né, aos seus senhores. Faz a gente pensar nesse ciclo, né, que a gente não sai dele, né? Eu estou reclamando dessa escravidão, mas o dia que eu sair dela eu quero fazer a mesma coisa. Dá para pensar e discutir essa questão aí. Desfecho, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos dias, na verdade, essa revolta durou um mês, foi em janeiro de 1835 que ela alcançou o seu auge, foi em janeiro de 1835 que ela foi reprimida, e o desfecho foi a partir de uma delação
um dos escravos envolvidos entregou as reuniões secretas, os planos de fazer uma república islâmica para as autoridades da Bahia. As autoridades locais reagiram, prenderam, mataram e deportaram muitos malês, né? Os líderes principalmente, né? Presos, mortos ou deportados. Eu vou finalizar então, depois desse final triste de fracasso, né, para os malês, eu vou fechar com um trechinho de uma tese de doutorado da Priscila Leal Melo. Ela estudou exatamente essa revolta dos malês, o Islã negro no Brasil. Embora derrotado, o levante dos malês foi um episódio importante que, a longo prazo, foi enfraquecendo o sistema escravista. Olha isso! A longo prazo, essa revolta pode ser considerada como uma colaboradora para o fim da escravidão. E também para o enfraquecimento da noção de que povos africanos e afro-brasileiros estavam contentes com a sua condição. A resistência fazia parte do seu cotidiano e a liberdade era mais que um sonho, era um projeto, um objetivo a ser alcançado. Reforço as palavras da Priscila, é sempre bom lembrar que não cabe mais, não combina mais a gente ficar na cabeça com aquela imagem de um africano passivo, coitadinho, vítima. Não. Os estudos historiográficos recentes, como essa tese de doutorado da Priscila, mostram que havia sim por parte desses africanos, desses afro-brasileiros, dessa galera trazida para cá para trabalhar a força aqui, havia sim uma insatisfação, um descontentamento com a sua condição. Eles não são passivos, não são fofinhos, bonitinhos que aceitam tudo, não. Eles vão demonstrar insatisfação. Inclusive durante o período regencial. Estava todo mundo se revoltando, os malês também vão apresentar os motivos da revolta deles.